Pessoal, continuando aqui a aula de método gráfico, né? Então vou mostrar aqui agora nesse vídeo, né, o que pode ocorrer, né, quando a gente tem um conjunto aberto e, por fim, o que pode ocorrer quando a gente tem um conjunto vazio, né? Então a gente viu no vídeo anterior o que pode ocorrer quando a gente tem um conjunto fechado, certo? Então vamos imaginar que eu tenho um problema aqui, independente da função objetivo. Vamos, né, mostrar aqui o que pode ocorrer com qualquer função objetivo, dado que eu tenho essas restrições aqui. A gente vai ver que essas restrições elas vão formar um conjunto aberto, né, de soluções viáveis, ok? Então vamos seguir lá aquele passo a passo, né, para construir graficamente o conjunto de soluções viáveis. Então, para a equação 7 aqui, ó, que eu tenho, né, menos 2x1 mais x2 menor ou igual a 4. Então, quando x1 for igual a 0, eu tenho que o x2 é igual a 4. E quando o x2 for igual a 0, eu vou ter que o x1 é igual a menos 2. Então, eu vou ter o ponto 0 e 4, menos 2 e 0. Né? Aí eu consigo traçar a reta. Né? Então, como eu falei, ó, 0 e 4, menos 2 e 0. Certo? Então, a reta está dada aqui. Aí agora eu tenho que ver, né, verificar para onde que está, né, qual semiplano é o semiplano viável, certo? Então, se eu testar aqui, ó, o ponto 0 e 0, né, vai dar 0, a soma, aqui, né, 0 é menor do que 4. Então, onde que está o ponto 0 e 0? Está aqui, ó. Então, essa parte toda daqui, né, de baixo, ela é viável para essa inequação, certo? Para a próxima inequação, ó, a gente tem que 2x1 menos 3x2 menor ou igual a 6. Então, quando x1 for igual a 0, eu vou ter que x2 é igual a menos 2. E para quando x2 for igual a 0, eu vou ter que x1 é igual a 3. Aí, eu vou ter essa inequação aqui, né? Então, o ponto, ó, 0 e menos 2 e 3 e 0. 0 e menos 2, 3 e 0. Então, tenho essa reta aqui. Aí, da mesma maneira, tem que verificar, né, se a parte da viabilidade é essa parte aqui de cima ou se é essa parte de baixo aqui dessa inequação, certo? Então, se for a parte de cima, a interseção das duas inequações vai estar aqui. Se for a parte de baixo, a interseção vai estar essa parte aqui. Então, vamos fazer o teste aqui, ó. Se eu testar aqui o ponto 0 e 0, ele é, né, menor do que 6. Então, ponto 0 e 0 está aqui, ó. Então, o que vai ser viável é essa parte aqui, certo? Para a próxima inequação, a gente tem que 2x1 mais x2 maior ou igual a 8. Então, quando x1 for igual a 0, x2 é igual a 8, né? Se eu zerar aqui, aqui fica igual a 8. E quando x2 for igual a 0, o x1, só dividir aqui, x1 vai ser igual a 4. Então, eu vou ter o ponto 0 e 8, 4 e 0, que vai nos dar essa reta aqui, certo? Aí, como eu falei, né, a gente vai ter um conjunto aberto, então eu já sei que a viabilidade vai estar para o lado de cá, que vai deixar, né, realmente aqui tudo aberto aqui, ó, né? A solução ela vai ser ilimitada nessa direção aqui, ó, certo? Mas vamos testar lá, né? Vamos fazer o teste aqui, ó. Se eu testar o ponto 0 e 0, né, não vai dar maior do que 8. Então, a parte de baixo, né, ela é inviável. O ponto 0 e 0 está aqui, ó, ele é inviável. Então, o que é viável é essa parte de cima. Então, o que nos dá, né, esse sistema aqui, ó, né, esse conjunto aqui, certo? Aí reparem, né, que esse conjunto ele é formado apenas por dois vértices, ó. O vértice 1 e 6, né, que é a interseção da equação 7 com a equação 9, e o vértice 15 sobre 4, 1 sobre 2, que é a interseção da equação 9 com a equação 8, né? Então, esses são os únicos dois vértices aí. Vamos ver o que pode ocorrer, né, quando eu tenho esse tipo de situação, né, que é a solução, que é o conjunto, né, de soluções viáveis, e esse conjunto de soluções viáveis ele está aberto. Então, inicialmente uma coisa que pode ocorrer, por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, que a função objetivo ela tem essa inclinação aqui e ela está vindo, por exemplo, né, ela está otimizando nessa direção aqui, ó, caminhando
junto, né, ao eixo aqui de x2 aqui, ó. Então, quando ela estiver vindo para cá, ó, ela vai parar nesse vértice. Então, independente de eu ter o conjunto aberto, eu posso ter a solução ótima e única, né? Vai depender da direção onde a função objetiva está otimizando. Como eu mostrei aqui, ó, esse vértice poderia ser ótimo. Então, né, qualquer inclinação em que a função objetivo caminhe nessa direção aqui, né, e esse seja o sentido de otimização, ó, ele vai parar nesse vértice e esse vértice vai ser o ótimo. Da mesma maneira, poderia ocorrer aqui também, né? Vamos imaginar que a função objetivo tem essa direção, né? Tem essa inclinação e está caminhando aqui, ó, né? Então ele vai parar no vértice aqui, ó, 15 sobre 4, 1 sobre 2, certo? Então pode ocorrer aquela situação da solução ser ótima e ser única, certo? Agora vamos imaginar essas mesmas retas aqui, ó, se elas tivessem a direção oposta, né? Se tivesse aqui, ó, nessa direção, reparem, ó, que ela não vai parar nunca, não tem nada que pare ela. Então, nesse caso, a solução vai ser ilimitada, né? Como eu falei, é um resultado teórico. Na prática, a gente sempre tem uma limitação, mas teoricamente a gente pode ter a solução ilimitada, né? Da mesma maneira, ó, se fosse essa reta aqui, ó, se ela tivesse a outra direção, né? Repare, ó, ela não vai parar nunca, né? Não tem nada que limite ela se ela tivesse na direção contrária. E, por fim, essa outra aqui também, ó, né? Ela também não para, ó, né? Ela tem sempre vai ter uma região viável para atender ela, certo? Então, depende da direção. Então, como eu mostrei aqui, ó, pode ser que a solução seja limitada, pode ser que seja ótima e única, né? Então, mas ainda tem mais as outras situações, né? Quais são as outras situações? Poderia ser que a função objetiva, ó, seja paralela, né? Vamos imaginar que eu tenho essa função objetiva aqui com essa inclinação, ó, e ela está otimizando nessa direção, ó. Então, onde é que ela vai parar? Ela vai parar bem em cima da reta, ó. Isso quer dizer que ela tem a solução ótima, né? É esse vértice e é esse vértice também, e é a reta toda que liga os dois vértices, ó. Então eu tenho infinitas soluções ótimas entre o vértice 1, 6 e o vértice 15 sobre 4, 1 sobre 2, certo? Então isso pode ocorrer também, infinitas soluções ótimas, né? Da mesma maneira, né, ela poderia ter essa inclinação aqui, ó, né? Repare, ó. Então ela está paralela, né? Vamos imaginar que ela tem essa direção aqui, ó, tá melhorando nessa direção e vai parar exatamente em cima dessa reta, né? Então, isso quer dizer que esse vértice aqui é ótimo, né? O 15 sobre 4 e 1 sobre 2 é ótimo, mas a reta toda é ótima também. Mas repare que esse problema, ele tem solução. A solução é limitada, né? É um valor de função objetivo, mas eu tenho infinitos valores, né, para essa função objetivo, certo? Eu posso escolher qualquer solução em cima dessa reta, que essa solução vai ser ótima, certo? E também poderia estar em cima da outra reta lá, né? Nos dando também infinitas soluções ótimas, né, em cima dessa reta aqui. Vamos imaginar que eu estou otimizando, ó, nesse sentido, né? Está vindo aqui, vai parar em cima da reta. Isso me diz que esse vértice é ótimo, né? E essa reta toda é ótima, infinitamente. Eu tenho infinitas soluções ótimas, mas repare que quando eu tenho a solução ótima entre esses dois vértices aqui, o número de soluções também é infinito, da mesma maneira que aqui também é infinito, apesar de que aqui não tem limitação, né? Aqui tem a limitação entre os dois vértices, mas como a solução pode ser fracionária, é infinito do mesmo jeito. Então repare o seguinte, em todas as situações, né, quando eu mostrei o conjunto fechado, a solução podia ser ótima única e infinitas soluções ótimas, né, limitadas lá entre dois vértices. Nesse caso aqui, ela pode ser ótima única em um dos vértices, pode ser infinitas soluções ótimas em pelo menos um vértice, né? E a outra situação é que a solução é ilimitada. Então, toda vez que tem solução, repare, toda vez que tem solução ótima, a solução ela está em pelo menos um vértice, certo? Isso nos diz que se a gente for desenvolver um algoritmo para resolver problemas de programação linear, eu tenho infinitas soluções aqui, mas eu não preciso procurar por infinitas soluções. Eu preciso procurar só nos vértices, porque eu sei que se existir solução ótima, essa solução vai estar em pelo menos um dos vértices do problema, certo? Então, isso aí nos dá, né, uma direção para a hora que a gente for desenvolver
um método aí para resolver os problemas de programação linear, certo? Então, aqui eu fiz uma descrição, né, de tudo que eu falei, depois eu vou deixar disponibilizar esse slide aí também lá no Moodle. Vamos ver agora quando o conjunto é vazio, né? Então, vamos imaginar aqui esse conjunto de inequações, né? Então, vamos fazer aqui graficamente, né, cada uma das inequações. Então, para a equação 12, né, eu tenho menos x1 mais x2 maior ou igual a 2. Então, quando x1 for 0, né, o x2 vai ser 2. Quando o x2 for 0, o x1 vai ser menos 2, certo? Então, eu vou ter o ponto 0 e 2 e menos 2 e 0, que vai nos dar essa reta aqui, ó. Aí eu tenho que verificar, né, para onde qual semiplano é viável. Então, vamos testar aqui, ó, ponto 0 e 0. Repare, ponto 0 e 0 é maior do que 2? Não é, né? Onde que está o ponto 0 e 0? Está aqui. Então, esse lado de baixo é inviável. Então, a viabilidade da equação 12 está aqui para cima, certo? Para a próxima, eu tenho que 2x1 mais x2 maior ou igual a 6. Então, eu tenho o ponto, né, quando x1 for 0, x2 é 6. Quando x2 for 0, x1 é 3. Então, eu tenho 0 e 6, 3 e 0, que nos dá essa reta aqui, né? 3 e 0, 0 e 6. Aí fazendo o teste, né? Se eu testar o ponto 0 e 0, não é maior do que 6, né? Então o 0 e 0 está aqui, então a viabilidade está para cima aqui, né? Então, ó, repare, para essa inequação está para cá, para essa está para cá. Então a interseção dessas duas está aqui, ó, nessa região de cima aqui. Vamos ver para a próxima inequação. Eu tenho que x2 menor ou igual a 3. Então o x2 ele vai ser igual a 3 para qualquer valor de x1, que está bem aqui, ó, né? x2 igual a 3 está aqui, então é essa reta aqui. Então, como ele tem que ser menor do que 3, né? Então tá para baixo, ó. Então repare que para essas duas inequações, ó, a interseção estava aqui para cima, né? E quando eu pego essa daqui, ó, ela tá para baixo. Isso vai nos dar isso aqui, ó, certo? Eu consigo viabilidade só quando eu comparo, né? Só quando eu tenho duas inequações, né? Então, para as duas primeiras ela tá para cá, né? Quando eu pego a equação 14 com a equação 13, ela tá nessa região. E quando eu pego a equação 14 com a equação 12, que é a primeira restrição, ela vai estar aqui, ó. Então, as três, ó, elas não geram nenhuma solução viável. Então, nisso aqui, eu posso dizer que eu tenho um conjunto vazio. Ou seja, nenhum ponto atende às três restrições ao mesmo tempo. Se isso ocorrer, quer dizer que o problema está resolvido, né? Então, não existe solução viável para o problema, ok? Então, no próximo vídeo, vou fazer alguns exercícios, né? Para a gente tentar resolver os problemas aqui através do método gráfico, ok? Então, até o próximo vídeo.